Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real. Eu estive meio ausente esses dias, eu fiquei algumas semanas sem postar vídeos, sem fazer postagens, mas eu estava trabalhando no meu novo livro, eu estou reformulando muitas coisas aqui, mas todos os dias as pessoas me perguntam sobre numerologia, as pessoas me perguntam sobre desenvolvimento pessoal, eu tenho atendido e respondido a todas, tá? Que me chamaram pelo WhatsApp, quem tiver qualquer dúvida, inclusive os links estão aí embaixo na descrição desse vídeo. Quem quiser pedir os livros gratuitos, inclusive o NR1, né? Que também tem o link aí embaixo. Quem quiser participar do nosso grupo secreto, do nosso grupo fechado sobre numerologia e desenvolvimento pessoal, também tem o link de convite aí. Mas se a numerologia não se trata de sorte, a numerologia não se trata de misticismo, muito menos de uma crença ou de uma religião, como funciona então a numerologia, né? Numerologia nada mais é do que autoconsciência, né? Numerologia nada mais é do que reconhecer e entender as suas emoções, o que você está sentindo e por que você sente, como você é apreciado, como você aprecia as pessoas, como você vê o mundo ao seu redor. Eu costumo dizer que a autoconsciência é a base da boa intuição na tomada de decisões, porque ela te ajuda, né? Ela te faz instintivamente ter melhores escolhas ou fazer escolhas mais assertivas, talvez seria melhor dizer aqui, né? E a autoconsciência nada mais é do que reconhecer o meu potencial, os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas e aquilo que é importante para mim, né? Os nossos valores, na realidade, é que são a nossa bússola moral. Então, se nós olharmos dessa forma, usar a numerologia nada mais é do que uma maneira de aumentar a minha inteligência emocional, né? Inteligência emocional é simplesmente a capacidade de entender e de gerenciar as suas próprias emoções e a das pessoas ao seu redor, né? Pessoas com inteligência emocional bem desenvolvida sabem o que estão sentindo, sabem que as suas emoções significam e como as suas emoções podem afetar as suas decisões e também podem afetar as outras pessoas, né? E o estudo numerológico permite que você aumente os seus níveis de inteligência emocional para que você aprenda a usar as suas emoções a seu favor, né? De acordo, inclusive, com o psicólogo americano Daniel Goleman, que foi um dos principais divulgadores e defensores da teoria da inteligência emocional, para que eu tenha sucesso na minha vida, para que eu me sinta uma pessoa bem-sucedida, é necessário que eu domine 5 elementos básicos: a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as minhas habilidades sociais. Qualquer pessoa que espere ter algum sucesso na vida deve desenvolver essas 5 habilidades, tá? A autoconsciência nada mais é do que a minha capacidade de reconhecer os meus limites, as minhas habilidades, as minhas limitações claramente. A autorregulação já é mais comportamental, é aquela capacidade de manter o controle independentemente da situação ou de como ela se apresenta, né? É a minha flexibilidade. Por isso que a autorregulação é uma das principais questões que eu preciso dominar para contar com um mínimo de inteligência emocional. Já a motivação é a energia, né? É a motivação que me permite enfrentar um desafio, que me permite superar os meus fracassos. É a motivação que me permite encontrar pelo menos uma coisa boa diante das piores situações que eu possa estar enfrentando, né? Mas nada disso vai ter qualquer valor se eu não for capaz de cativar as pessoas. E é aí que entra a empatia, né? Ter a capacidade de me colocar na situação de outra pessoa é fundamental para que eu entenda os pontos de vista diferentes, para que eu entenda o comportamento, o pensamento das outras pessoas. E é a empatia que orienta o nosso senso de justiça e é também a empatia que me permite tentar compreender os sentimentos e as emoções das outras pessoas, né? E é essa mistura de sentimentos e emoções que aí determina finalmente a minha capacidade de lidar com os outros. Basicamente é o que chamamos de habilidades sociais, né? Então a vida é estrategicamente calculável, mas isso não significa que para ter inteligência emocional eu deva me tornar uma pessoa fria ou eu deva não ter, anular as minhas emoções, né? Ter inteligência emocional não é me tornar uma pessoa fria, calculista ou ser capaz de dominar as minhas emoções. Ter inteligência emocional é ser capaz de usar os meus estados emocionais ao meu favor para que eu consiga obter resultados identificando, nomeando e me aproveitando das minhas próprias emoções para pensar e resolver problemas, tá? Então, basicamente, quando eu me torno emocionalmente inteligente, quando eu consigo tomar consciência dos meus próprios estados emocionais, mesmo que negativos, né, eu estou adquirindo inteligência emocional. Então, a vida não acontece simplesmente, né? Nós literalmente criamos as nossas vidas, nós interagimos com a vida de uma forma muito específica e isso vai produzir um resultado muito específico. Então, quando você muda a forma como você se relaciona com a vida, você muda o que acontece ao seu redor. Você está mudando a sua vida. Tá?
Então, o primeiro passo para transformar a sua vida é descobrir por que a sua vida é do jeito que ela é, né? Ou que ela está do jeito que ela está. E quando você sabe por que a sua vida é do jeito que é, aí sim você se torna mais capaz de determinar como a sua vida pode ser, tá? O que está te impedindo, o que está impedindo a sua vida de ser como você deveria ser, né? Ou que a sua vida seja como você queria que ela fosse. Todos nós temos algumas áreas das nossas vidas que não estão funcionando como nós achamos que deveria funcionar e nós acreditamos que são essas áreas problemáticas, né, que parecem ser o resultado do comportamento, das atitudes de outras pessoas ou das circunstâncias que nós vivemos, né, que impedem o nosso desenvolvimento. Mas isso não é a realidade, isso é só uma ilusão que nós criamos, que só nos causa sofrimento desnecessário, né? As áreas problemáticas da sua vida não são o problema, elas são um sintoma. Né? Se você tem alguma área da vida que não está se desenvolvendo como você acredita que ela deveria se desenvolver, há uma tendência de resistir ou de se agarrar àquela situação como se dela dependesse toda a sua realização. Né? E é essa condição que nos torna defensivos e que acaba criando esse estado de medo e de aborrecimento que nós vivemos o tempo todo. E isso acaba destruindo, logicamente, a nossa capacidade de ver claramente o que está acontecendo e nos força a um comportamento muito destrutivo. Né? Há uma linha muito tênue entre a realidade da nossa vida e a nossa realidade, né? Aquela realidade que nós criamos. Quando nós olhamos para a vida, nós pensamos que nós estamos observando a verdade do universo, né? Quando na realidade nós estamos observando a nossa própria verdade. E na realidade da vida, as coisas simplesmente são como são. Né? Já a nossa realidade envolve pensamentos, envolve sentimentos, emoções e um monte de pontos de vista. Né? Existe a verdade, existem os nossos sentimentos sobre ela. Tá? Na maioria das vezes, a realidade e os nossos sentimentos sobre ela estão muito distantes entre si. Raramente nós estamos conectados com a nossa realidade. Né? Na grande maioria das vezes, é a nossa mente que está criando a nossa percepção da realidade, e apesar de os meus sentimentos afetarem as minhas ações futuras, eles não mudam a verdade. Né? E o que acontece não muda, independentemente do que eu sinto, do que eu pense a respeito disso. Mas quando eu estou em paz com a minha realidade, quando eu estou ciente de como as coisas são, eu tenho paz de espírito. Né? Eu posso não gostar do que eu vejo, eu posso não gostar do que eu estou sentindo, mas ainda assim eu sou capaz de ver a situação com clareza e eu sou capaz de entender o que precisa ser feito para mudar. Né? Então agora, quando eu não sou capaz de entender a minha realidade de vida, né, ao invés de focar no que precisa ser feito, o meu foco é lutar contra a verdade. Isso destrói completamente a minha capacidade de encontrar solução e força um comportamento totalmente destrutivo. Né? Gato não late. Eu posso gritar com o late, com o gato, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso fazer promessa, eu posso acreditar, implorar ao gato, mas não importa o que eu faça, o gato nunca vai latir. Né? Agora, se eu estiver em paz com esse fato, se eu aceito a realidade, automaticamente eu vou me concentrar naquilo que deve ser feito, naquilo que precisa ser feito. Se eu quiser ouvir latidos, eu devo ter um cachorro, eu não devo ter um gato. Né? Enquanto eu estiver lutando contra os fatos, toda a minha atenção estará concentrada no gato. Eu vou estar convencido de que o gato é o problema, mas o gato nunca foi o problema. Né? O gato é só um gato. O problema é que eu estou lutando contra a verdade. E como eu disse agora há pouco, né? Quando eu luto contra a verdade, eu fico chateado, eu destruo a minha capacidade de ver o que precisa ser feito. E eu não vejo a possibilidade de ter um cachorro. Então eu vou criar um pesadelo na minha vida, né? E vou ficar tentando fazer o gato latir. Se você tem um relacionamento, se você tem qualquer coisa na sua vida que não está funcionando como você acredita que deveria estar funcionando, com certeza há um gato que não está latindo e você está tentando lutar contra ele. Né? Então, em vez de focar na solução, você está empenhando toda a sua energia em resistir ao problema. E quando você resiste ao problema, ao invés de resolver, você só piora a situação cada vez mais. Tá? Mas então, por que nós insistimos em lutar contra a verdade? Né? E é muito simples, nós lutamos contra a verdade porque a verdade dói. Né? E isso desencadeia aquela mágoa infantil de se sentir inútil, de que nós não somos bons o bastante, de que não vale a pena amar, de que não vale a pena se esforçar. Abraçamos o fracasso como uma forma de nos sentirmos mal para nos punirmos. Tá? Mas, na verdade, ninguém é assim. Né? Isso é apenas uma emoção reprimida, mas que comanda as nossas vidas. Qualquer circunstância que desencadeie algum tipo de dor ou de sofrimento é inconscientemente percebida como uma ameaça e para evitar essa ameaça,
que nós fazemos? Nós lutamos, nós resistimos. Isso destrói a nossa alegria de viver completamente, né? E esse instinto natural de sobrevivência é que sabota as nossas vidas. Né? É o medo natural do sofrimento que nos torna defensivos, que cria um estado de insatisfação e de arrependimento constante. Então, quando nós não somos capazes de encontrar soluções, nós ampliamos o problema. Cada relacionamento, cada área da sua vida que não está funcionando pode ser rastreada diretamente para uma dessas questões básicas, tá? Cada um de nós tem uma mágoa que destrói a nossa felicidade e sabota as nossas vidas. Felizmente, essa dor pode ser encontrada e removida, tá? Quando éramos crianças, nós éramos pura alegria, nós éramos pura felicidade, né? Toda criança é feliz, né? Toda criança é viva, cheia de esperança, é livre de preconceitos. Mas, infelizmente, nós nascemos em um mundo que aos poucos inibe esse nosso estado natural de felicidade, e aos poucos vai nos tornando pessoas tristes, pessoas apáticas, descrentes, né? E ao longo das nossas vidas, nós experimentamos a rejeição, nós lidamos com muitas perdas, nós sofremos com a dor da culpa e com o passar do tempo a única maneira de explicar essas dolorosas perdas é nos culpando, né? E com o tempo eu passo a acreditar realmente que eu sou o problema. E em algum momento de profunda mágoa nós decidimos que nós não tínhamos valor, que nós não éramos bons o bastante, que nós não valíamos muita coisa, que não valia a pena amar, que não vale a pena ser bom, né? A cada fracasso, a cada dificuldade que nós enfrentamos, nós nos desmerecemos, nós nos desacreditamos e aos poucos tudo isso vai se tornando a nossa verdade. Então nós damos um passo adiante, nós nos vemos lutando contra a própria crença que nós criamos, né? Isso que é o mais curioso. Ninguém pode me amar, ninguém pode me valorizar se eu for um inútil, né? E dia após dia nós lutamos contra as nossas crenças, nós lutamos contra toda a dor que veio com ela. E aí desse ponto em diante, né, desse momento em diante, o único foco das nossas vidas é evitar essa dor, é evitar o sofrimento, né? Você não pode não perceber, mas essa dor, ela certamente está lá, né? Nós sentimos isso toda vez que nós ficamos chateados, que nós sentimos incapazes, e a cada fracasso isso só piora, né? Tudo é apenas uma emoção, mas é uma emoção que eu faço tudo para evitar, porque na verdade, é a minha verdade, né? E essa emoção é percebida como uma grande ameaça à minha sobrevivência. Então, para evitar essa ameaça, nós lutamos, nós resistimos e nós sabotamos as nossas vidas. Nós colocamos todo o nosso foco em fazer a vida ser de uma certa maneira, porque nós não temos que sentir nossa mágoa, né? Mas isso não adianta, né? Porque aos poucos nós acabamos sendo tomados por um estado de medo, por uma ansiedade que limita a nossa percepção e nos impede de ver o que precisa ser feito de fato, né? E isso nos leva a um comportamento cada vez mais destrutivo, e é isso que cria todo o sofrimento que nós experimentamos. Sofrimento que, na realidade, só existe na nossa mente, né? Todo mal é causado pelas coisas que fazemos para evitar a dor, né? Para evitar o sofrimento. É o meu próprio comportamento destrutivo que está destruindo, que está sabotando a minha vida. Então a realidade é que qualquer área da sua vida que não esteja funcionando como você acredita que deveria funcionar, eu vou repetir, tá? É uma área da sua vida em que você perdeu o seu poder. Se você não está no controle da sua vida, então a sua vida está controlando você, né? As situações estão te controlando, as pessoas estão te controlando. Quando você está no controle da sua vida, você tem o poder. Tá? Você pode ver claramente, você pode determinar o seu futuro, você é criativo, você é ativo, você faz as coisas acontecerem, você realiza todos os seus sonhos. Agora, quando você deixa a vida te controlar, as pessoas te controlar, as situações te controlar, você está entregando a felicidade aos outros, você está entregando a sua felicidade ao acaso e nada acontece. Né? Você se sente impotente, você perde a sua confiança, você desperdiça a sua energia resistindo aos problemas. Então, quando alguém está nesse estado, é muito difícil fazer alguma coisa acontecer, né? Você se torna negativo, você se torna totalmente ineficiente. Então, eu vou repetir, qualquer área da sua vida que não está funcionando é uma área da sua vida da qual você perdeu o seu poder e é por isso que ela não está funcionando, né? Felizmente, não é difícil curar essa dor, né? É fácil criar uma ótima vida. Você só precisa saber como. Você pode criar uma vida maravilhosa, muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar, mas você tem que dar os primeiros passos, você tem que agir, você tem que ter vontade, você tem que ter atitude, né? E a melhor maneira de encontrar e remover essa condição destrutiva da sua vida é fazendo seu estudo numerológico, obviamente, né?
E se você quiser falar comigo, se você quiser dar a sua sugestão, agendar uma consulta de avaliação gratuita, inclusive os meus links de contato estão todos aí na descrição do vídeo. Aproveita para conhecer os meus e-books gratuitos, aproveita para conhecer o meu acervo, tá? Os links para solicitar os e-books gratuitos também estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!